que é uma decoração sem ter umas belas cortinas compondo todo o ambiente. Eu sempre acredito que a cortina é o que traz mais aconchego e conforto, né? Uma sensação maravilhosa para o ambiente. Fora que ela também ajuda muito na questão da luminosidade e na questão de proteção da casa, né, de todo o ambiente também. Então eu acho um tema sobre cortinas muito importante. E agora eu vou falar sobre fixação de cortinas. Para falar sobre fixação de cortinas, o que eu entendo, aí eu penso quando eu comecei. Quando eu comecei aqui com o ateliê, as dificuldades que eu encontrava, de saber como é que eu vou fixar isso no teto, como é que eu vou fazer o cabeçote. Na época, a gente usava muito ilhós. Quando eu comecei há 10 anos atrás, a gente usava muito ilhós e usava também muito uma prega simples. Por que a gente sempre usava dessa forma? Porque as pessoas chegavam lá procurando cortinas e a gente sempre passava para as pessoas o que tinha na nossa loja. Uma coisa que eu quero sugerir a vocês é que vocês não tenham tantos acessórios para ter várias possibilidades, né? Porque se você... como é que eu posso falar isso, gente? Deixa eu falar então. É porque o que é que acontece? Quando você tem várias coisas na sua loja, no seu ateliê, você acaba confundindo uma coisa com a outra. O que é que acontece? Vou mostrar pra vocês um trilho. Esse trilho é mini, tá? É mini duplo. Esse trilho é mini duplo. Aí o que acontece? Quando você tem variedades de trilhos e tal, aí você pode fazer uma cortina e colocar um deslizante dessa forma. Esse quadradinho é um tipo que eu nem gosto de usar mais, a gente nem tá usando mais ele. Por quê? Porque na hora de colocar a cortina no trilho, quando a cortina é pesada, ela não é tão prática quanto o redondinho. Deixa eu te mostrar o redondinho. Olha o redondinho, tá? Eu sempre acho que esse redondinho, ele é mais prático na hora de você colocar a cortina. Principalmente quando a cortina é muito pesada, né, gente? Aí ele é mais prático. Bom, voltando ao trilho mini. Quando a gente tem um ateliê que vai começar a fazer as coisas, a gente quer ter de tudo, né? Só que é uma imensidão de variedades que tem de acessórios para cortinas, para colocar no cabeçote da cortina, trilhos, é uma imensidão enorme. Então o ideal é que você escolha uns 2 tipos para trabalhar. Porque se você tem uma imensidão, você tem toda uma logística da cortina, do cabeçote da cortina para adaptar aquele trilho. Para não acontecer como uma vez aconteceu comigo. O que acontece? O trilho era mini, foi mandado instalar o trilho mini, só que na cortina foi o deslizante que não é mini, olha. Não entra, tá vendo, olha? Ele não entra. Qual é que entra aqui? Esse daqui é o mini, só o mini, olha o mini como é. Só o mini consegue entrar no trilho. Então isso aqui dá um trabalho para você administrar muito grande. Então o ideal é que você escolha, tenha um padrão de uns 2 ou 3 tipos e que siga aquele padrão. Por que eu digo isso? Para que você não confunda. Essa cortina é no trilho suíço mini, essa é no trilho suíço max, essa é no tubo, essa, sabe? Porque senão você faz uma confusão arretada em relação a isso. Então é interessante que você, com o passar do tempo, você vai entender os quais que lhe adapta, que você adapta melhor na hora que você está confeccionando a cortina. Com o passar do tempo eu fui mudando, eu usava um tipo, depois fui usando outro e vai aparecendo coisas novas e mais práticas no mercado para que você vá adaptando ao seu dia a dia. E o meu pensamento é o seguinte: o que ficou mais prático e mais bonito? Eu vou fazendo testes, mas na realidade eu sigo um certo padrão. Dizer, eu uso tubo suíço e uso trilho suíço. O max, eu sempre uso o max. Por quê? Para não estar isso. Não significa dizer que eu também não posso usar o trilho mini.
Inclusive, esse tipo de trilho aqui, ó, que é o trilho flexível, ele já tem outro tipo de deslizante. Então, claro que a gente vai usar, é o trilho que faz a curvatura, né? Claro que a gente vai usar o deslizante mais. Quando você quer uma coisa diferente, então o certo é você pedir diretamente do distribuidor, da onde você pede. Claro que se você vai comprar de fixadores de cortinas, você deve seguir um padrão, para você não estar pedindo de um monte de coisa, não. Isso aí eu fiz logo no início. E com o tempo é que a gente vai se adaptando. Eu gostei mais disso, eu vou continuar com isso. Isso aqui fica a cortina mais bonita, fica dessa forma, dessa forma. Esse trilho aqui é o mini, né, que vem com o deslizante, que vem não, você tem que pedir o que for adaptado, tá? Um deslizante mini. Igual a esse trilho aqui, ele tem só de uma calha também. Ele tem só uma calha, ele tem 3 calhas. Outra coisa também que ele vai para o teto assim, tá, gente? Ele fica no teto assim, ó. Aqui é o teto, ele é colocado no teto. Esse tipo de trilho aqui nunca é colocado na parede. Nem esse, nem o de uma calha só. Esse é uma calha só, tá vendo? Ele nunca é colocado na parede. Esses trilhos foram feitos para colocar no teto. Eu estou dizendo isso porque eu já vi por aí alguém colocando esse tipo de trilho na parede. Ele não funciona bem, né? Você pode até colocar na parede, mas ele não é adequado para ser colocado na parede. Apesar que eu já vi isso aqui colocado na parede. Isso aqui, assim, para mim, nota 0. Porque se a calha dele é assim, ele funciona para andar dessa forma. Desse jeitinho aqui, ó. Isso aqui tá na cortina, tá, gente? Aí você vem e coloca aqui a cortina, ó. Ele funciona dessa forma. Eu uso mais esse trilho Max. Eu uso mais esse trilho Max porque ele é mais forte, ele é mais adaptado a todos os deslizantes que eu quero utilizar. Óleo de prega wave com botão. Esse é o de prega wave com botão, então ele também cabe aqui. Então, se você não pegar um padrão, aí você nem vai saber o que é que você vai comprar. Ah, se eu compro isso, se eu compro aquilo. Ó, o trilho para prega efeito ilhós, mas que não entra aqui, ó. Ele é para o mini, tá vendo? Para esse trilho mini aqui. Então, quando o cliente quer, Sulis, eu queria mudar, não sei o que, eu queria que você fizesse, mas eu já tenho o trilho, eu queria que você fizesse uma cortina, mas o trilho eu já tenho, a gente tem que saber qual é o trilho que está lá, porque muitas vezes tem o trilho mini lá. Aí se você faz a cortina com o deslizante Max, lá não vai ser adaptado, entendeu? Aí você tem que fazer todo um novo trabalho. É por isso que é interessante você seguir um padrão. E outra coisa, nem sempre você pode comprar quando você for comprar esse tipo de material, trilho, tubo, essas coisas, você sempre tem que comprar tudo que for adaptado a ele. Ou seja, tem umas marcas de trilho, tá? Que ele não entra no mesmo de outra marca. Então, quando você for comprar isso aqui, esses trilhos, é interessante que você compre de um representante só. Porque ele vai saber que ele vai estar lhe vendendo o deslizante que é adaptado ao trilho, ao mesmo trilho que você está comprando. Eu já comprei desse daqui, ó, fita wave. Eu comprei a fita wave de uma marca, que inclusive era caríssima, e acabei comprando esse material que achei bem mais em conta de outra marca. E aí o que aconteceu? Não deu, não entrou, não pegou. Dificilmente isso acontece, mas dependendo das marcas, você tem que ter cuidado na hora que você vai comprar essas coisas, para fixar a sua cortina, tá? Porque esse daqui mesmo já aconteceu comigo, desse daqui não se adaptar à fita de botão que eu tinha aqui na época. Então eu comprei dele para essa fita que eu achei que eu encontrei mais em conta, né? De outra marca e tal, aí comprei. Quando chegou aqui não deu para fita. Então é importante, tem coisas assim que você tem que ter cuidado na hora que você vai comprar, principalmente se você vai comprar de grande quantidade.
para comprar só de vou comprar desse representante. Ou procurar saber se aquele representante, aquele material daquela fábrica é compatível ao material da outra fábrica que você quer comprar. Você, antes de comprar, você tem que saber disso, porque senão você acaba tomando prejuízo, né? Voltando à fixação dos trilhos. Aí o que acontece? Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço aqui. Existe esse trilho, o que eu uso é esse, é o trilho que eu mais uso é esse. Então existe ele com 2 calhas, com 3 calhas, né? Só que o que é que acontece, gente? Eu sempre acho, existe ele alongado, porque eu não tenho esse alongado aqui, tá? Mas o que acontece? Ele sempre vem aqui, ó. Aí só tem 7 centímetros, tá? O alongado. Aí entre um e outro ele fica com 5 centímetros, 7 centímetros. E aí você tem que ter cuidado nessa hora. Ou você compra alongado para realmente dá para você colocar um blackout e uma cortina de tecido na frente, uma cortina de blackout e uma cortina de tecido na frente. Se for aquele padrão que usa o blackout atrás e a cortina na frente, né? Aí dá, se for o alongado, dá pra você colocar. Só que eu prefiro, sinceramente, sempre utilizar 2 trilhos desse aqui, porque eu sei o espaço que tem. Porque às vezes a gente tem uma cortina muito alta, aí você quer usar o trilho alongado e não vai ficar legal, porque sua prega tem que ser mais profunda, né? Pra que você coloque aí você teria que colocar 2 trilhos desse. Eu sempre trabalho dessa forma, para que a cortina não fique enganchando, a da frente não fique enganchando na cortina de trás, a menos que você não tenha um cortineiro suficiente para que deixe um espaço legal entre uma cortina e a outra cortina. Aí você pode utilizar o trilho alongado. Mas lembra que eu falei antes a vocês que eu prefiro ter um padrão para que não dê dor de cabeça. Vai ter que comprar um mais alongado, tem que comprar esse, tem que comprar aquele. Eu prefiro trabalhar dessa forma, porque tanto a cortina fica respirando, uma fica respirando, a de trás fica respirando e a da frente também fica respirando, não fica enganchando uma na outra. Eu prefiro utilizar 2 trilhos desse. Tem 3 cortinas. Hoje em dia as pessoas não estão mais querendo usar tanto tecido assim, tanta cortina assim, né? Que hoje em dia o mais é o menos, né, gente? Então as pessoas preferem usar o máximo de 2 cortinas. Mas se fosse usar, no caso, 3 cortinas, eu ainda preferia colocar 3 trilhos simples. Esse daqui a gente fala trilho simples. O que tem 2 calhas dessa, a gente fala duplo. E o que tem 3 calhas, claro, a gente fala triplo. Esse daqui que eu mostrei pra vocês é o duplo, só que é o mini, tá vendo? É por isso que eu digo, quando eu vou comprar desse daqui duplo, eu prefiro até comprar o alongado, que assim, ultimamente na realidade eu não tenho comprado esse tipo de trilho duplo, por conta disso tudo que eu já falei pra vocês, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar sobre isso aqui com você. Voltando, pensando sempre em fixação, né, gente? Fixação das cortinas. Sim, aí isso aqui eu fixo no teto, tá, gente? Fura, aqui eu nem coloco suporte. Nesse tipo de trilho, nem esse, eu não coloco no teto. Outra coisa que eu ia esquecendo vocês têm que entender que esse trilho tem aba. Existe desse trilho aqui que não tem aba, eu não gosto, porque esse trilho aqui eu prefiro colocar o parafuso aqui, ó, pra colocar no teto. E o outro você tem que furar dentro do trilho para colocar no teto. Aí eu fico preocupada de repente o deslizante enganchar no parafuso, o parafuso ir soltando e a cortina enganchar. Aí eu prefiro comprar esse tipo de trilho, que ele tem a abazinha, que não depende da cortina passar e poder ter a possibilidade de enganchar o deslizante, entendeu? Então o parafuso ele fica aqui. Outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: quanto mais a cortina for pesada, eu vi um vídeo, a pessoa falando que usa o bastão, né? Porque a cortina é muito pesada. E usa o bastão dentro do cortineiro. Eu nunca usei bastão dentro de cortineiro e nunca tive problema com isso.
Porque bastão, na minha opinião, é para usar fora do cortineiro. Você vê em muitos lugares aí, viu? Você vê até fora daqui também, né? Aquele bastão lá dentro do cortineiro, até colocam aquelas ponteiras luxuosas dentro do cortineiro. Eu não entendo, né? Você tá colocando essas coisas dentro do cortineiro. Porque se um bastão é bem mais caro do que um trilho, porque você vai colocar, aí essa parte eu não entendo, diz, não, é porque a cortina é muito pesada. Não, quando a cortina é muito pesada, você diminui os espaços do furo, ou seja, se a gente coloca uma cortina de 70, de 80 em 80 centímetros, a gente coloca um parafuso, você diminui a furagem, ou seja, aí você coloca de meio em meio metro, se a cortina for muito pesada. Que isso não vai dar problema de jeito nenhum, entendeu? Eu nunca tive problema aqui, já botei cortinas altíssimas, com trilho, sem ser no tubo, dentro do cortineiro, e nunca tive problema não, entendeu? Então essa questão de colocar o bastão dentro do cortineiro, porque a cortina é pesada, não me convenceu. Pode até convencer alguém aí, mas a mim mesmo não convence não, tá? Deixa eu ver aqui, trilho flexível... esse trilho aqui, pronto. Eu mostrei a vocês o trilho Max e o trilho simples. Ele sendo duplo ou não, pode ser de uma calha, de duas calhas e de três calhas. Eu agora vou mostrar a vocês esse trilho aqui, ó. Esse trilho aqui. Esse trilho aqui, ele pode ser fixo ou pode ser flexível. Para esse modelo aqui, para você fazer uma curva, você tem que mandar direto da fábrica, ou seja, direto do seu distribuidor, ele que já vem, você tem que preparar um croquis aqui da curvatura, enviar para ele e tal, para ele já mandar o trilho já na curvatura certa, tá bom? Esse tipo aqui, ele tanto pode ir no teto, quanto ele pode ir na parede também, esse trilho aqui, certo? O suporte, esse suporte que tá aqui, esse suporte é do teto. Eu não tenho aqui o suporte de parede para mostrar para vocês, mas é o único trilho que pode ir no teto e na parede. Esse e o flexível, que é bem parecido com esse. O flexível, você pode encontrar ele nas lojas mesmo da sua cidade. E você mesmo pode conseguir, eu não tenho ele aqui, e você mesmo pode conseguir fazer a curva. Tem pessoas, eu já vi em algum local, que botam uma varetazinha de alumínio, acredito eu, dentro do trilho e faz a curva no seu próprio ateliê. Como a gente não tem aqui essa vareta, que eu já vi em alguns lugares, como a gente não tem aqui essa vareta, não encontrei ainda para comprar essa vareta, a gente utiliza para fazer a curva quando é flexível, tá, gente? Não é esse aqui. É esse mesmo, dessa mesma forma, só que ele é bem mais flexível do que esse, tá? Esse daqui é conhecido como luxô, tá? Ele pode ser nesses deslizantes que já vem direto da fábrica. Quando a gente pede esse daqui, ele já vem todo pronto para você colocar na cortina. A gente já diz lá, quando a gente compra da Trilho Suíço, né? A gente já diz lá qual é a prega, quantas pregas que vão ser e ela já manda isso aqui preparado. Inclusive esse também é o que vem com comando, né? Esse tipo aqui é o sempre que vem com comando. Ela já manda preparado pra gente, do jeitinho que vai ser instalado, que vai ser no teto, que é isso aqui que já vem também, né? Já vem pronto, ou na parede. E quando a gente vai fazer o pedido, a gente tem que dizer se é na parede ou se é no teto. Quando a gente está fazendo a cortina também, gente, confeccionando a cortina, a gente não pode esquecer que, por exemplo, quando eu estou fazendo uma cortina para um trilho Max, tá vendo aqui, ó, a espessura, olha. Aqui tem 1 centímetro, acho que nem 1 centímetro direito não tem, né? Ó, 1 centímetro. Então, quando eu estou fazendo a cortina para um trilho Max, se eu peguei 2,60 de altura, eu vou descontar 2 centímetros. Um, que é do trilho, e o outro para não arrastar no chão, tá? Para ele ficar rentezinho. Como a gente sabe que a cortina, quando você instala, ela sempre desce 1,5 centímetro, então, geralmente a gente pensa dessa forma, né? E sempre dá certo.
a gente desconta os 2 centímetros desse aqui, tá? Pra que não arraste no chão e fique rentezinha ao chão. Como eu já falei em outros vídeos aqui, você só tem que lembrar que na hora que você está colocando lá o deslizante lá em cima, isso é essencial, que você coloque ele rentezinho ao tecido, tá? Você pega uma cortininha dessa aí pra mim, por favor. Você tem que botar ele rentezinho ao tecido. Por quê? Deixa eu ver se é essa. Olha, essa daqui, esta não tá rentezinha ao tecido. Para ficar rentezinha ao tecido, ela tem que ficar bem aqui. Por quê? Senão ela vai arrastar lá embaixo. Tá vendo que essa daqui não tá rente? Olha, para ficar rente ela ficaria aqui, ó. Então ela tem que ficar exatamente, por isso que é a importância do local que você vai colocar o deslizante, você tem que medir direitinho, porque senão, por conta do deslizante lá em cima, ela vai arrastar uns locais no chão e outros vai ficar mais em cima. Então, na hora que você for colocar o deslizante, você tem que deixar bem alinhado, rentezinho no tecido, raspando no tecido, para na hora que ficar no trilho, ele fique raspando ao trilho, porque aí dá certo os 2 centímetros que eu sempre desconto. Se você não fizer exatamente dessa forma, não vai dar certo os 2 centímetros que eu sempre desconto. Voltando para esse trilho aqui, esse daqui a gente sempre desconta 4 centímetros. Olha, ele tem 2 centímetros, assim, ele tem 2 centímetros. Então, a gente sempre desconta 4 centímetros desse daqui, por conta desse daqui tem mais de 2, né? A gente desconta, não, ele tem 2 centímetros. A gente desconta 4 centímetros também, para não ficar arrastando no chão, tá? Vamos lá agora. Ah, outra coisa que eu quero dizer para vocês. Os trilhos, esses trilhos aqui, eles são sempre branquinhos, ó. Eles vêm sempre branquinhos, tá? Eles. Tem pessoas, inclusive, que coloca o trilho no teto mesmo sem ter cortineiro, porque a pessoa acha sempre o teto é branquinho e fica bem disfarçado lá em cima, tá? Agora, tubo ou bastão com calha. Aqui, o tubo suíço, gente, olha como ele funciona, o tubo suíço. Esse tubo tem várias cores dele, ele tanto pode ir para o teto, numa chapinha feito essa, isso aqui é uma chapinha, ele é uma chapinha, é assim, pronto. Ele é uma chapinha que fica rente ao teto. É muito importante ele ser colocado no teto, principalmente em quartos, né? Porque se tem um quarto, não tem cortineiro, o ideal é que você coloque ele no teto, se der para colocar no teto, né, gente? Porque às vezes não dá, às vezes a pessoa fez um ponto negativo de 5 centímetros, né? E tem várias coisas, ou um roda-teto, aí não dá realmente para colocar no teto. Mas para quem quer quarto escuro, abre-se um cortineiro. Para quem não tem o cortineiro, porque a luz expande por cima, pelas laterais, né? Por isso que é importante, se a pessoa quer um quarto escuro, faça o cortineiro de parede a parede, né? Eu já falei aqui sobre isso. Porque aí você coloca o trilho, já não vai iluminação nenhuma expandir por cima, já não vai iluminação expandir pelas laterais. Agora, se a pessoa também não tem espaço, né? Às vezes o quarto é muito pequeno. Então, se você vai colocar a cortina e não tem cortineiro, não tem isso, não tem aquilo, então é melhor você colocar o tubo no teto do que na parede. Deixa eu ver. O tubo na parede, a gente tem várias fixações, tá, gente? Olha. O tubo na parede é assim, ó. Ele é mais ou menos assim, ó, tá vendo? Ele fica assim, ó. Isso aqui vai para a parede e os 2 tubos ficam dessa forma. Geralmente a gente usa os tubos
um tubo fino atrás para o blackout. Quando é aquele padrão, né, quarto, por exemplo, a gente usa o tubo atrás e o tubo fino, que a gente diz 18 milímetros. O tubo 18 milímetros significa dizer que é 1,80 cm, né? Só que você não tem que descontar só isso, tá, gente? A gente sempre desconta 5 ou 8 centímetros, dependendo de como esteja lá. Aí você realmente, tem coisas que realmente você tem que estar fazendo a conta. Você não pode deixar de fazer a conta. Antes, eu descontava, o tubo tem 2,9, ou seja, a pessoa de 29 milímetros, né? Aí eu digo, 2,90 cm que o tubo tem, o tubo padrão, né? O tubo mais grosso. O que a gente bota nas cortinas mesmo, esse tubo aqui mais grosso, ó. Aí ele tem 2,90. Então eu pensava sempre assim, eu vou descontar 5 centímetros que vai dar certo. Só que a gente não pode pensar só na gente. A gente tem que pensar na hora do manuseio da instalação disso aqui. Então depois foi que o meu instalador falou assim, ó, só dá... Tem alguns casos que só dá pra encoxar o parafuso lá em cima desse aqui, né? Porque ele tem que encoxar esse parafusinho aqui em cima, ó. Aí só dá pra fazer isso se tiver 8 centímetros. Eu usava muito deixa eu dar uma olhada. Eu usava muito esse suporte, ó. Por que eu tô dizendo a você que eu usava muito esse suporte? Porque as pessoas hoje em dia estão tudo fazendo cortineiro, né? Para usar o trilho e tal. Então não tá usando muito isso aqui, esse tipo de ferramenta. Então, o trilho atrás, em quarto, geralmente eu coloco o blackout. Por que eu coloco o blackout atrás e a cortina na frente? Inclusive eu tô falando isso para vocês porque essa semana mesmo eu estive na casa de um cliente que tava o trilho fino, o tubo fino na frente e o grosso atrás. Aí pra mim não faz sentido. As coisas pra mim tem que fazer sentido, sabe? Não é simplesmente colocar por colocar. Você tem que fazer as coisas que façam sentido, faça algum sentido, né? Então, aí coloco assim, o tubo mais fino atrás, que é o de 18 milímetros, né, para o blackout, quando tem blackout, e o mais grosso na frente, para a cortina de tecido. Por quê? Porque a cortina de tecido sempre é muito tecido. Com certeza ele vai ficar, por mais que o blackout seja mais pesado, mas é pouco blackout que a gente usa atrás. Quando você vai usar dois tipos de cortinas, aí você pode utilizar o tubo grosso atrás e outro tubo grosso na frente, não como um tubinho fininho para colocar na frente, que vai matar o padrão da sua cortina. Se vai usar tubo fino, você sempre usa atrás, né? E não também mandar fazer uma cortina linda e maravilhosa e colocar um tubo fino na frente. Eu não tô com tubo fino aqui também para mostrar para vocês. Como eu falei, as pessoas estão deixando muito de usar mesmo o tubo, porque estão usando muito mais, aqui, pelo menos aqui nessa região, né, gente? Aqui em Sergipe. Estão usando muito o trilho no teto. O trilho no teto, quando tem cortineiro, como eu já falei para vocês que é de uma calha, ou você usa duplo, ou você coloca dois trilhos. Eu prefiro colocar dois trilhos para as cortinas não estar enganchando uma na outra. Sim, o Sérgio foi pegar aqui o trilho fino. Ó o trilho fino aqui, ó. Esse daqui é o que a gente usa atrás para colocar o blackout. Eu nunca uso esse tubo, né? Tubo, né? Trilho, gente. Eu nunca uso esse tubo aqui. Eu nunca uso ele para colocar a cortina, não. Eu sempre uso só para colocar o blackout. Quando o blackout, que a gente faz o blackout atrás, só com pouco tecido. Porque o blackout atrás é para escurecer o ambiente. Não é para fazer aquelas pregas bonitas, onduladas, a menos que seja uma cortina diferente, como a gente já fez inclusive aqui. Uma cortina clássica, que o cliente quer mostrar os dois tecidos, né? Que inclusive eu já mostrei aqui para vocês. Atrás a gente utilizou um blackout de tafetá em seda e na frente a gente utilizou um tecido em seda mesmo. Então nesse caso, se fosse para usar o tubo, que nesse caso a gente usou foi trilho, mas se fosse para usar o tubo, eu usaria os dois tubos de igual valor, porque o peso da cortina é igual. Então eu usaria os dois tubos grossos,
né? Todos dois grossos. Quando a gente vai utilizar esse tipo de cortina. Uma cortina sofisticada atrás e outra sofisticada na frente, que vai mostrar as duas ao mesmo tempo, ou seja, porque é o tecido, é a mesma quantidade de tecido que a gente usa, né? Mesmo que seja menos um de outro, mas o ideal, se você quer mostrar as duas cortinas, é usar os dois tubos de igual valor. Até mesmo se você for usar um tubo fino atrás, você tem que descontar menos do que a medida da frente, na hora de descontar a cortina, né? Porque o tubo grosso já está dizendo que ele é mais... Ai, como é que eu mostro aqui para vocês? Assim. Peraí. Pronto. Tá dando pra ver? Ih, tá bem desorganizado isso aqui, hein? Assim, ó. Né? Aí aqui atrás eu coloco o blackout e aqui na frente eu coloco a cortina, ó. Tá vendo? A cortina em tecido e o blackout. Agora, é como eu já falei pra vocês. Isso se você for usar o blackout só com a intenção de escurecer o ambiente. Que você vai usar pouco tecido, né? Se você for usar uma cortina sofisticada, uma na frente e outra atrás, você usa os dois tubos por iguais, entendeu? Que pode ser na parede. Esse suporte aqui é da parede, né? Tá dando pra ver, gente? Olha. Esse suporte aqui é na parede, tá? Ó. Aqui é o furo que vai ser colocado na parede. E as cortinas ficam assim, tá? Olha. Bom, eu acho que sobre tubo a gente já falou, né? Então, como eu falei pra vocês, às vezes eu prefiro utilizar a chapinha, né? A chapinha, porque se der pra usar a chapinha, se no teto o teto tiver normalzinho e dá pra usar a chapinha, eu prefiro usar a chapinha no teto, tá? Porque a cortina, quando sai do teto mesmo, eu acho que fica mais elegante, mais sofisticada, quando a cortina sai totalmente do teto, tá, gente? Essa questão de você fixar uma cortina, eu sei que inclusive tem alguns arquitetos que dizem, entre o teto e a janela ou a porta, geralmente tem 40 centímetros, você coloca no meio o tubo, né? O tubo no meio, entre a porta e o teto. Eu sei que tem muitos arquitetos que sugerem isso e tal. Eu sinceramente, eu não gosto. Eu gosto quando a cortina sai totalmente do teto, a menos que da janela para o teto ainda se tenha 4, 5 não, tipo 2, 3 metros. Aí realmente, se você não tem cortineiro lá em cima, o ideal é que você faça realmente medindo 20 centímetros acima da janela. Mas quando você só tem 40 centímetros, gente, pelo amor de Deus, realmente, pra mim não faz sentido, entendeu? Não faz sentido você medir da janela até o teto 20 centímetros e colocar a cortina. Pra mim sempre tá faltando. Se vocês quiserem, vocês podem observar os ambientes para vocês terem aquela sensação, o que realmente fica melhor. Se a cortina saindo do teto, a cortina dividindo colocando no meio entre o teto e a janela. Porque a gente já fez assim, né, logo quando a gente começou, só que é o que eu falo pra vocês, a gente sempre vai analisando, a gente tem que ter bom senso, né, pra ver o que é que ficou melhor, né, eu não tô dizendo o que é certo, o que é errado aqui, porque tudo pra mim, tudo é certo, dependendo do que for, então, eu entendo assim, qual o sentimento que eu tenho, né, qual a sensação, você precisa começar a enxergar essas coisas. Qual a sensação que eu tenho quando eu vejo uma cortina saindo do teto ou uma cortina do teto 20 centímetros? A minha sensação é que tá faltando alguma coisa ali naquela parede ali de cima, entendeu? Então, assim, pra mim, 10 vezes mais eu colocaria uma cortina no teto. Eu sei que tem muita gente, tem pessoas, claro, que compram já as cortinas prontas, né? Pra mim, gente, eu já falei aqui num vídeo, pra mim, cortina pronta nunca é de alto padrão. A cortina pronta, pra que você vai pegar aquela cortina pronta e já colocar ali, pra mim nunca é de alto padrão. Primeiro porque essas cortinas prontas, as pessoas aproveitam
aquela quantidade de tecido para não usar mais do que aquilo. Então, para mim, isso não é ter padrão. Então, geralmente, quando a pessoa diz assim, não, você pode medir a metade do teto para a porta e colocar o bastão, o tubo, e que fica lindo. Mas se você analisar, olhem e analisem. Eu acho que o nosso olho é muito bom, né, para visualizar. Você pode pegar duas fotografias, colocar um do lado da outra e analise, porque aí com certeza o seu bom senso vai ver o que ficaria mais adequado nesse caso. Por que eu tô falando isso também, né, gente? Porque muita gente diz assim, não dá, a cortina não dá para fazer, para sair do teto. É aquela questão que eu já falei aqui para vocês, a questão da largura do tecido. Qual é a largura que vem do tecido para fazer as cortinas? Sempre são de 3 metros e de 2,80. Claro que tem de 2,90, tem de 2,95. Para a cortina mesmo, o ideal é que você compre entre 2,80 a 3 metros. Aí quando eu vejo que essa cortina tá abaixo do teto, eu já percebo que foi a pessoa que aproveitou da largura desse tecido para não fazer emenda nenhuma, para ser prático, para ser rápido na hora de confeccionar a cortina. Porque na realidade, a gente pode fazer emenda, que eu já falei aqui também para vocês, nos locais que já tem a costura, para que não fique uma cortina toda emendada, ou para que a cortina saia realmente do teto até o chão. Porque se a cortina, por exemplo, se do teto até o chão tiver 2,90, a pessoa já quer baixar a cortina, já não quer botar no teto, para que a largura do tecido dê para fazer até o chão do meio do teto, a porta ou a janela no meio. Então dá para fazer, então não precisa de emenda. Só que fazer emendas no local das costuras, das cortinas, não é tão difícil assim. Só que se a costureira não tiver uma pessoa acompanhando e dizendo, não, eu quero dessa forma, dessa forma, dessa forma, talvez ela queira ir pelo lado mais rápido. Às vezes também por falta de ter uma orientação, né? Quando você tem uma orientação de como é que é para ser feita, quem gosta mesmo de costurar, vai seguir a orientação e vai saber que está aprendendo mais alguma coisa. Porque o certo é esse, cada dia você aprendeu alguma coisa diferente. Então, aí voltando, falando sobre a fixação que a seguidora solicitou, né, que a gente falasse sobre fixação. Aí, vamos falar também, eu não tenho também um tubo, um bastão, né, vamos falar do bastão, né. Eu também não tenho um bastão aqui, mas é exatamente isso aqui, né. O bastão é exatamente isso aqui. Qual é a diferença do bastão? O bastão não tem essas calhas. Ele é totalmente redondinho. Por que eu não tenho mais bastão aqui? Porque as pessoas não procuram. E quando a pessoa também não entende de cortina, eu geralmente sugiro que faça uma cortina já de padrão, né? Para a pessoa não estar fazendo cortinas sem ter um alto padrão. Já que vai fazer a cortina, faça uma cortina de alto padrão, né? Então, por quê? Aí hoje em dia eu não tenho mais não tenho mais bastão. Não significa dizer que às vezes tem alguém que pede para fazer a cortina com ilhós, né? Às vezes a pessoa, teve uma cliente mesmo que pediu para fazer de ilhós, porque o espaço dela era muito grande e ela já tinha mandado fazer o bastão de inox, totalmente inox, né? Aí ela disse, não, eu agora quero mesmo minha cortina de ilhós. Aí, gente, essa questão de cortina de ilhós, o que é que acontece essa cortina de ilhós? Porque ela foi caindo de uso, né? Porque tanto o ilhós, aqui é para estar no tecido, tá, gente? É porque eu também não tenho mais cortina de ilhós aqui. Mas eu fiz, tem poucos dias, inclusive, que eu fiz umas cortinas de ilhós. Então, quando essa cortina tá aqui, vou mostrar para vocês os problemas que causa. Olha. Veja, isso é uma fixação na parede, né? Porque esse não é adaptado a isso. Deixa eu pegar outro aqui. Tá entendendo? Aí você, ó.
É porque ele não é adaptado, tá vendo? Ele é diferente. Mas aqui é o bastão, digamos que aqui é o bastão, tá, gente? Esqueça do tubo suíço, que o tubo suíço eu já mostrei a vocês os suportes que eu uso para colocar, né? Então, aqui é um suporte, olha. Tá vendo? Quando é bastão. Aqui é o suporte, essa parte aqui vai para a parede, né? E a cortina fica aqui, tá? Pronto. Aí deixa eu falar para vocês, ó. Não sei se vocês vão entender. Acredito eu que para quem é costureira tá entendendo muito bem, vai entender muito bem. Esse aqui entra aqui, e aí como é que passa aqui? Não passa, né, gente? Aí como é que a gente coloca? A gente coloca primeiro a cortina aqui, depois coloca isso aqui, depois coloca o resto da cortina aqui e tapa aqui para a cortina não passar. Só que o que acontece? A pessoa pode puxar a cortina para cá, ó. Não passa, né? Quando você tem esse suporte aqui, a cortina não passa, né? Por isso que foi deixado de utilizar ilhós, né? Que é desse aqui também, né? É a praticidade. Então ele não passa aqui. Aí o que acontece? A cortina fica enganchando, a pessoa às vezes quer puxar a cortina toda para um lado e não puxa. Foi por isso que veio o bastão, o tubo suíço, para que a cortina corra aqui por baixo, né? E o suporte esteja em cima. Ó, aí aqui você tem a flexibilidade da cortina passar aqui por baixo e correr toda a extensão do seu ambiente, tanto para um lado quanto para o outro lado, sem estar enganchando. Porque quando é bastão, você tem que arrumar a cortina, passar pelo suporte, porque o suporte não é dessa forma, né? O suporte é na parede com aquele ganchinho, com esse ganchinho aqui, né? Então o tubo fica aqui e aí na hora de passar a cortina não tem como passar. Então essas coisas faz com que as pessoas vai criando outras para flexibilidade ser melhor, você poder estar correndo a cortina para um lado e para outro, né? Não ficar enganchando a cortina. Deixa eu ver o que mais que eu ia falar com vocês sobre isso. Sim. Aí esse bastão eu não tenho visto mais em local nenhum, porque eu pesquiso também. O Sérgio foi pegar lá um bastão, olha, pra eu mostrar, tá vendo, gente? O bastão é esse aqui, então é isso aqui, ó, tá? Então como é que eu vou passar o ilhós por aqui, né, gente? Ó. Aí eu não tenho como passar o ilhós, né? Então, ou eu deixo a cortina sem cobrir esse canto, ou eu coloco a cortina pra cá antes e coloco ela aqui e termino de colocar e tampo, tá entendendo? Só que na hora que você vai puxar a cortina não fica flexível pra você botar pra um lado e pra outro, pra um lado e pra outro, né? Esse aqui é que é o bastão que a gente usava, né? Ou que a gente usa com ilhós ainda, né? Só que nesse bastão surgiu outras coisas que eu achei interessantíssimo. Bem interessante. Só que surgiu não foi para as cortinas que tem ilhós. Ele surgiu para a cortina que tem argola, né? Porque cortina que tem argola, se você analisar bem, porque eu pesquiso, tá? Eu pesquiso nos sites daqui do Brasil, pesquiso nos sites de... Aí eu achei interessante, como eu tava falando, né? Que a argola, ela veio, que era assim, né, que usava, mas tem o mesmo problema do suporte. Cadê o suporte? É porque essa argola, ela é do fininho, ó. Esse suporte. Então, aí ela tem o mesmo problema, né? A argola tem o mesmo problema. Só que, em muitos ambientes sofisticados, a argola, ela é muito utilizada, tanto a argola como o bastão. Esse bastão aqui, que tem de várias cores, ele não deixou de existir, tá, gente? Ele existe de várias cores. E todas essas cores que existe o tubo, existe o bastão, mas não para usar com ilhós. Veio para ser usado com argola. O suporte duplo para botar o tubo fino e o tubo grosso é dessa forma, tá? Isso aqui é para o bastão, tá, gente? Não é para o tubo em calha, tá? Aqui vai para a parede, ó.
Aí aqui entra o fininho. O fininho, né? Epa! E aqui entra o grosso, ó. Aqui é o bastão, né? Com esse suporte. Aí eu espero que você esteja entendendo que não dá para passar os ilhóis por aqui, né? E aí o que acontece? Como em muitos ambientes clássicos, inclusive as mansões de Gisele Bündchen, que eu estive olhando, né? Estive bisbilhotando, eles usam muito argola, né? Eles usam muito argola e bastão de cores variadas, né? Aí eu peguei aqui e encontrei um tipo, para não ficar enganchando, né? Aí encontrei esse tipo aqui, ó. Tá vendo? Olha que sofisticado. Então, tá vendo até a corzinha rosé tem. Você tá vendo que a argola, que aqui não é... Que aqui ele tem o suporte dele, pega por cima também, ele é de calha, aqui não é bastão, ele é de calha, tá vendo? E a argola, olha, tá entendendo que o suporte não envolve o bastão, que ele tem uma calhazinha aqui pra colocar, e a argola, ela não fecha lá em cima, ó, ela vem por baixo. Na realidade é que a argola, o que eu entendo aqui é que a argola acabou ficando muito sofisticada para utilizar agora. Para você ver, tem até rosé, né? Esse rosé aqui. Então, são cores modernas. São cores modernas, olha. Que na minha opinião veio para ficar. Agora, você utilizar isso aqui, você tem que fazer a composição no seu ambiente com a cor que você está usando aqui também. Ou seja, você vai colocar um bastão rosé. Você vai colocar um bastão rosé, se nada no seu ambiente vai ter rosé, você percebe que é super sofisticado, tá vendo? Mas é a argola, tá vendo? A argola já vem com essa abertura aqui. É o que tem de mais moderno para você que vai usar um tubo ou um bastão, tá? É o que vai ter mais moderno. Aí nesse catálogo vem várias coisas, ó. Só que é isso que eu falo para você. É importante vocês entenderem tudo que existe no mercado a respeito. Mas, e porque você pode criar, né? Aqui já é os suportes, esse daqui já é os suportes de bastão, aquele que eu estava mostrando para vocês, tá vendo? A empresa tem que trabalhar com tudo, né? As fábricas, né? Aqui é o que vai pro teto, que bota um de um lado e outro do outro, né? Então é isso. O que tem de mais moderno nessa área, né? É isso aqui agora, para aqueles ambientes clássicos que você vai utilizar da cor do bastão para conectar com objetos que você está usando no seu ambiente, ou seja, o bastão faz parte da decoração. O que você não quer quando você vai utilizar uma coisa mais moderna, né, que você quer um cortineiro iluminado ou não iluminado, que você vai utilizar o trilho para fixar na parede. Tá, gente? Bom, enfim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Tanto trilho, quanto bastão, quanto tubo suíço, eles só têm o tamanho até 6 metros. Eles não existem mais de 6 metros, pelo menos o que eu conheço, do que eu pesquiso. Por favor, vejam nosso canal lá no YouTube. Mandem um próximo tema que vocês gostariam de ouvir falando sobre cortinas, né? Que a gente vai fazer de tudo para fazer uma live muito legal para vocês, tá bom? Muito obrigada. Um bom dia. E acompanha a gente, o Sérgio tá falando aqui. Siga, curta e acompanhe. Tchau, tchau.